Eu lembro não, né? Perguntei para cá de novo aí, onde é que eu tinha parado. Ela falou que eu tinha parado ali em Atos capítulo 15, né? Então, gostaria de começar ali em Atos capítulo 15. Atos capítulo 15. Gente, só um minutinho, cara, com licença. Pronto, gente, voltei. Eu ouvi um grito aqui, fui ver se estava tudo certo, mas está tudo bem. Atos capítulo 15. Então, só relembrando um pouco, a gente, na última aula, falou sobre a expectativa que os discípulos tinham relacionados a Jesus, a primeira vinda, e nós entramos naquele assunto da grande comissão, né? Que Jesus havia dito para os discípulos irem pregar o evangelho para as nações, e aparentemente ali no Novo Testamento, nós vemos que os discípulos não vão imediatamente pregar o evangelho para as nações. E aí, em Atos capítulo 10, Pedro ele tem aquela visão onde ele vê um lençol com animais impuros descendo ali, os animais impuros estão simbolizando os gentios, e uma visão para ele ir até a casa de Cornélio. Então, ele prega o evangelho ali na casa de Cornélio. E é nesse momento, em Atos capítulo 10, que o evangelho de fato começa a tocar os gentios, começa a tocar as nações. E a pergunta que eu fiz é por que que eles não foram antes disso, né? Por que que aparentemente logo que Jesus falou, o Espírito Santo caiu em Atos 2 e por que que eles não rapidamente não foram pregar o evangelho para as nações? E é porque eles estavam esperando primeiro a redenção de Israel para que depois Israel abençoasse as nações. Então a promessa de Deus para Abraão em Gênesis 12 era uma terra, uma grande nação, então uma bênção para as nações. Então eles não foram porque eles estavam imaginando que Israel só iria abençoar as nações quando o reino estivesse sido restaurado para Israel, quando o Messias estivesse reinando sobre eles. E isso um dia vai acontecer num período que nós chamamos de milênio, é o reino messiânico de Jesus aqui na Terra, onde Jerusalém, Israel vai ser a principal, Jerusalém vai ser a principal cidade, a principal nação que vai abençoar também, então, todas as outras nações. A plenitude disso ainda vai acontecer. E nós vemos que os apóstolos, principalmente o apóstolo Paulo, chamou isso de mistério, o mistério que estava oculto. Então, Efésios capítulo 3 foi um texto que nós lemos, onde ele fala que o mistério estava oculto em tempos passados, mas que agora ele foi revelado. Isto é, que os gentios são cordeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Isso está lá em Efésios 3, 6. Nós falamos um pouco sobre isso aí, e aí em Atos 15, tanto Atos 13 quanto Atos 15, os irmãos estão conversando. Eles chegam, então, os irmãos judeus, beleza, os gentios agora fazem parte do povo de Deus, eles receberam o Espírito Santo. E aí, no versículo 15, Atos capítulo 15, versículo 5, diz assim: mas alguns do grupo religioso dos fariseus que haviam crido, levantaram-se e disseram que era necessário circuncidá-los e mandar que obedecessem à lei de Moisés. E aí Pedro se levanta, ele fala o que aconteceu. Tiago se levanta. Eu quero ler um texto aqui, essa parte que Tiago se levanta, versículo 13.
Quando acabaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: Irmãos, ouvi-me. Simão relatou como, primeiramente, Deus foi ao encontro dos gentios para formar dentre eles um povo dedicado ao seu nome. E com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito: Depois disso voltarei e reconstruirei a tenda de Davi que está caída, reconstruirei as suas ruínas e tornarei a levantá-la, para que o restante dos homens busque o Senhor. Sim, todos os gentios sobre os quais se invoca o meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas, conhecida desde a antiguidade. Por isso penso que não se deve perturbar os que dentre os gentios se converteram a Deus. Então aqui é muito interessante essa parte, porque Tiago fala que isto que está acontecendo, ou seja, os gentios se tornando participantes do plano de Deus, ele diz que isso concorda com o que o profeta diz: naqueles dias levantarei a tenda caída de Davi. E hoje, em alguns termos, se fala muito sobre o tabernáculo de Davi, né? E aqui fala sobre a restauração do tabernáculo de Davi, e muitas vezes quando a gente fala isso, a gente sempre associa bastante a questão da música que existia no tabernáculo de Davi, né? Davi, ele colocou pessoas exclusivas diante do tabernáculo para tocar instrumentos musicais e para cantar ao Senhor, e obviamente que esse é um aspecto bem central do tabernáculo de Davi, a questão da música, né? O tabernáculo de Moisés, por exemplo, não tinha música, e o tabernáculo de Davi tinha música o tempo inteiro. Esse é um dos significados do tabernáculo de Davi, mas aqui o texto está falando da restauração do tabernáculo de Davi e não tem nada a ver com música necessariamente. E eu quero só que você comece a pensar aí que Tiago está dizendo que os gentios sendo inseridos no plano de Deus, isto é a restauração do tabernáculo de Davi. E a gente às vezes não associa rapidamente essas coisas e não entende por quê, o que tem a ver o tabernáculo de Davi com gentios entrando no plano de Deus, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então foi mais ou menos aí que a gente parou, e a partir desse momento, então, aqui, os gentios e judeus fazem parte aí da igreja, o corpo de Cristo. Vamos abrir uma passagem em Efésios capítulo 2, que Paulo vai falar sobre isso, e aí depois nós vamos para Romanos. Efésios capítulo 2. Olha só, Efésios capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 11. Paulo, Éfeso é uma cidade, uma das maiores cidades daquela época, e eles são gentios, né? Não são judeus. Portanto, lembrai-vos de que no passado vós, gentios por natureza, chamados incircuncisão pelos que chamam circuncisão feita pela mão de homens, estáveis naquele tempo sem Cristo. Está falando aí dos gentios, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, viestes para perto pelo sangue de Cristo, pois ele é a nossa paz. De ambos os povos, quais ambos os povos? Judeus e gentios. Fez um só, e derrubando a parede de separação em seu corpo, desfez a inimizade. Versículo 19. Assim não sois mais estrangeiros, nem inimigos, pelo contrário, sois concidadão dos santos e membros da família de Deus. Então aí Paulo está falando sobre essa realidade que os gentios agora fazem parte do povo de Deus, que o muro de separação foi derrubado por causa do sangue de Jesus. E Paulo, então, lá em Romanos capítulo 9, ele vai começar a falar da situação dos judeus, da situação de
Israel. E Romanos capítulo 9, Paulo vai falar sobre a eleição de Israel no passado. Porque o questionamento é o seguinte: tá, Israel desobedeceu ao Senhor, Israel rejeitou o Messias, então o que vai acontecer agora? Então, no capítulo 9, Paulo vai falar sobre a eleição de Israel no passado. No capítulo 10, Paulo vai falar do desvio de Israel, do endurecimento de Israel. Mas no capítulo 11, Paulo vai falar sobre a salvação futura de Israel. E por que a salvação futura de Israel é importante? Porque o Senhor primeiro prometeu que Israel seria salvo. Ou seja, quando nós falamos sobre a salvação e a restauração de Israel, nós estamos falando sobre o caráter de Deus que está em jogo aqui. Não é simplesmente algo simples. Deus disse que faria isso. Então, esses capítulos aqui são bem importantes. Vamos ler Romanos capítulo 9, no versículo 1. Paulo diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência dá testemunho comigo no Espírito Santo, de que tenho grande tristeza e incessante dor no coração. Gente, olha só como que Paulo ele é enfático aqui nesses primeiros versos. Olha só, ele diz, primeiro, digo a verdade em Cristo. Depois ele fala, não minto. Depois ele fala, minha consciência dá testemunho comigo no Espírito Santo. Olha a ênfase que Paulo está dando aqui. Está falando assim 3 vezes a mesma coisa, dizendo que aquilo que ele vai falar é verdade, que o Espírito Santo confirma aquela verdade. E o que ele vai falar? Versículo 2. Tenho grande tristeza e incessante dor no meu coração. E, gente, quando o apóstolo Paulo fala isso, a gente precisa entender que não é simplesmente o apóstolo Paulo que está falando aqui. Isso aqui está refletindo uma dor e uma angústia do coração do próprio Senhor. Paulo aqui está expressando as emoções de Deus, né? E aí no versículo 3 ele vai explicar qual é o motivo da dor dele. Qual é o motivo dessa incessante dor e dessa angústia, dessa tristeza no coração de Paulo? Isso é muito legal, gente, porque aqui a gente vai Paulo, ele é um protótipo para todo cristão, de como todo cristão deveria ser. Paulo é o único homem na Bíblia que a Bíblia fala para nós imitarmos. Você já parou para pensar nisso? A não ser Jesus, Paulo é o único homem na Bíblia que a Bíblia nos permite imitar. Paulo disse, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, Paulo é um protótipo, é uma imagem do que é ser um cristão autêntico, um cristão verdadeiro. No versículo 3, ele vai dizer qual é a razão da angústia dele. Ele diz, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado e excluído de Cristo, por amor de meus irmãos, meus parentes segundo a carne. Qual que é a razão da tristeza de Paulo? A condição de Israel. E ele diz que desejaria ser amaldiçoado e excluído de Cristo por amor aos irmãos dele, Israel. Gente, o que Paulo está querendo dizer aqui? Sabe o que literalmente Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo, eu prefiro abrir mão da minha salvação, perder a minha salvação, para que Israel seja salvo. E a gente vai entender lá na frente por que Paulo está fazendo isso aqui, está falando isso aqui. Mas isso aqui lembra muito aquilo que Moisés falou quando o povo de Israel adorou o bezerro de ouro e Deus ia destruir o povo. Moisés fala, risca meu nome do teu livro, mas não destrói esse povo. Então aqui nós vemos um modelo de intercessão. Intercessão, Deus quer nos levar nesse lugar de intercessão a ponto da gente conseguir falar como o apóstolo Paulo, a ponto de a gente dar a nossa vida em benefício do outro. Essa é a verdadeira intercessão, né? Mas aí ele continua no versículo 4. Eles são israelitas, deles são a adoção, a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto, as promessas. Deles são os patriarcas,
e deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todas as coisas, Deus bendito eternamente. Amém. Então, o assunto de Paulo aqui em Romanos capítulo 9 vai ser a eleição de Israel. Esse Romanos capítulo 9 aqui é um capítulo, em muitos círculos, bem polêmico, porque ele vai falar sobre eleição, né? Só que esse capítulo não está falando primariamente de eleição individual. Eu acredito em que Deus elege indivíduos, mas o assunto que as pessoas tanto brigam nesse capítulo aqui nem é o assunto principal do capítulo. O assunto principal do capítulo aqui é a eleição de Israel, não é a eleição de indivíduos. Essa pode ser uma interpretação secundária, mas a interpretação primária desse texto aqui é a eleição da nação, do povo de Israel. E aqui, no capítulo 9, eu quero ler o versículo 25. Vamos ler o 25. 24, capítulo 9, versículo 24. Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Versículo 25. Como diz ele também em Oséias, chamarei não meu povo de meu povo, e não amada de amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filho de Deus vivo. Também Isaías exclama acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Esse versículo 25 e 26 está falando sobre quem? Está falando sobre nós, os gentios. Ele diz: chamarei, olha só no 25, chamarei não meu povo, eu vou chamar aqueles que não são meu povo de meu povo. As nações, os gentios, não eram o povo de Deus. O povo de Deus era apenas Israel. E aí depois ele fala: chamarei de amada aquele que era chamado não amada. Isso aí os profetas já haviam predito que os gentios seriam inseridos. E aí depois ele continua dizendo que os remanescentes de Israel é que serão salvos. Olha o versículo 30 comigo, olha o versículo 30. Que diremos? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram justiça, justiça que vem da fé. Mas Israel, buscando a lei da justiça, não alcançou essa lei. Por quê? Porque não a buscaram pela fé, mas com base nas obras. E tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de ofensa. Quem nele crer não será envergonhado. Então, olha só, ele diz: os gentios não estavam buscando a justiça, mas eles encontraram pela fé. Ele está dizendo: os gentios não estavam buscando a Deus. Quem estava buscando a Deus era a nação de Israel. Mas os gentios que não estavam buscando encontraram a Deus por meio da fé. E Israel, que estava buscando, não alcançou, porque eles estavam buscando por meio das obras. E aí eles tropeçaram na pedra de tropeço. O que significa isso? Tropeçar na pedra de tropeço, ou nessa rocha de ofensa. Vocês lembram aquele texto que nós lemos lá em Mateus, quando Jesus olha para João Batista e fala: bem-aventurado aquele que não se ofender por causa de mim? Então, a pedra de ofensas, aqui que está dizendo, essa pedra de tropeço que o povo de Israel tropeçou, é Jesus Cristo. Então, olha só, e aqui é importante você entender a linguagem que Paulo está usando aqui, ó, tropeço, eles tropeçaram. E o que significa tropeçar nessa pedra de ofensa, nessa rocha de escândalo? Você lembra quando os fariseus encontravam Jesus, por exemplo, curando no sábado?
e eles começavam a discutir, argumentar contra Jesus, que Jesus não poderia curar no sábado. E aí Jesus falava: eu sou o Senhor do sábado. Eu estou aqui na frente de vocês. Eu criei o sábado para servir o homem e não o contrário. E vocês estão aí discutindo comigo que eu não posso curar no sábado? Isso é tropeçar nessa pedra de tropeço. Ou, por exemplo, quando aquela mulher pega os cabelos e começa a chorar nos pés de Jesus. O que os fariseus e os publicanos falam? Se este homem soubesse quem esta mulher é, se ele fosse profeta de verdade, ele não deixaria isso acontecer. Estão tropeçando na graça. Eles falam: quem é esse que come com os pecadores, que sentam com os pecadores? Exatamente isso é tropeçar na pedra de tropeço. Por quê? Eles não entenderam a mensagem de graça que Jesus estava trazendo. Eles não entenderam que Jesus podia sim sentar ali com os pecadores, oferecendo a salvação a eles. E até o momento que Jesus fala para eles: olha, as prostitutas e os publicanos estão entrando no reino antes de vocês. Por quê? Porque esse é o tropeço que Paulo está falando aqui no capítulo 9. E aí no capítulo 10, então, ele vai falar sobre esse tropeço de Israel. E no versículo 1 ele começa assim: irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor de Israel é que ele seja salvo. Só um detalhe muito, isso aqui é uma oração apostólica, uma oração de Paulo, é muito interessante porque esta é a única oração no Novo Testamento que ela é direcionada a incrédulos. Esta é a única oração no Novo Testamento onde a Bíblia está orando pela salvação de perdidos. Isso é algo muito interessante, porque a Bíblia nunca. As orações apostólicas nunca são direcionadas aos incrédulos. As orações dos apóstolos sempre são direcionadas à igreja. Deus libera poder para a igreja pregar o evangelho, porque aí pessoas vão ser salvas. Mas isso é só um parênteses aqui, essa é a única oração que nós temos direcionada a incrédulos para a salvação. Versículo 2: porque posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas não com entendimento, pois, não reconhecendo a justiça de Deus, procuraram estabelecer a sua própria justiça e não se sujeitaram à justiça de Deus, pois Cristo é o fim da lei para a justificação de todo aquele que nele crê. Então, ele está dizendo que Paulo estava, Paulo está dizendo que os judeus estavam buscando fazer a sua justiça própria e não aceitaram a justiça de Deus. E o que é a justiça de Deus? A justiça que está em Cristo. A justiça daquele que veio e cumpriu toda a lei. E agora todos aqueles que creem nele podem ser salvos, não simplesmente aqueles que cumprem a lei. Porque é impossível para o homem guardar todos os mandamentos de Deus. O próprio Senhor teve que vir guardar os mandamentos no nosso lugar, e hoje todo aquele que crer em Jesus é salvo. E foi justamente isso que eles não entenderam. E aí Paulo, aqui, ele vai falar muito sobre a pregação do evangelho para Israel, e no versículo 11, então, que vai ser o nosso foco hoje, ele vai falar sobre a salvação futura de Israel. E ele vai basear todo o argumento dele aqui em Romanos capítulo 11 em responder duas perguntas que ele mesmo faz. Pergunta 1, versículo 1 do capítulo 11. Pergunta então: por acaso Deus rejeitou o seu povo? Será que Deus rejeitou Israel? Será que Deus, porque Israel foi parte na crucificação de Jesus, será que Deus rejeitou Israel? Será que Deus não tem mais um plano para Israel e agora é só a igreja? Será que a igreja é o novo Israel que substituiu o Israel étnico?
Olha o que Paulo responde aí. De modo nenhum. E olha o argumento que ele vai usar para dizer que Deus não rejeitou Israel. Porque eu mesmo sou israelita. Se Deus rejeitou Israel, como que eu estou aqui? Eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, o qual conheceu de antemão. Ou não sabeis o que a Escritura diz sobre Elias? Como ele fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e destruíram os teus altares. Só eu fiquei e procura tirar minha vida? Mas qual é a resposta divina para ele? Reservei para mim 7.000 homens que não se dobraram diante de Baal. Assim, pois, também no tempo presente restou, segundo a eleição da graça, um remanescente. Então, Paulo está dizendo aqui, será que Deus rejeitou Israel? Não. Você não lembra quando Elias reclamou para Deus, Deus, só eu restei sozinho aqui como profeta que te adora? Deus diz para Elias, nada disso, Elias, você está achando que é só você? Eu tenho 7.000 que não se dobraram. Paulo está dizendo que, da mesma forma, não foram todos os judeus que rejeitaram ao Senhor e Deus não rejeitou a nação de Israel. Existe um remanescente. Versículo 6. Mas se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça não seria graça. Versículo 7. Então, o que Israel está buscando, isto não alcançou. Aquilo que eles estavam buscando, eles não alcançaram. Aquilo que eles estavam buscando veio na frente deles e eles rejeitaram. Olha só, João capítulo 1. João capítulo 1, versículo 11. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Está falando aí de Jesus. João 1,11. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas todos que o receberam, aos que creem em seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Volta, versículo 7 do capítulo 11. Mas os eleitos alcançaram esse remanescente, eleitos segundo a graça, aqueles 3.000 que foram batizados em Pentecostes, os discípulos. Os demais foram endurecidos, como está escrito, até o dia de hoje, Deus lhes deu um espírito entorpecido, olhos para não ver, ouvidos para não ouvir. E Davi diz que a sua mesa se torna em laço, em armadilha, pedra de tropeço e em retribuição para eles, que os seus olhos se escureçam para não ver e que tu lhes encurves sempre as costas. Oi, Ana, tem pergunta? Pode falar. Tem uma pergunta, se não tiver no contexto, você deixa para a próxima, tá? Mas esse texto agora que você leu, né, uns ele elegeu e outros têm ouvidos, mas não ouvem, né? E eu tenho dificuldade de entender isso, porque é como se fosse uma escolha, isso? Não, vou escolher aqui a Ana, o João, o José, esses eu vou permitir que me conheçam. Esses outros aqui não. Esse é o assunto que eu falei da polêmica lá no capítulo 9, né? A eleição. Não tem como entrar nesse assunto agora, não. Tá bom. Deixa aí para as meninas depois. Tá, e a outra pergunta que eu ia fazer é assim, tipo, você comentou na aula passada, ou retrasada, que os judeus esperavam um Cristo, de repente, assim, mais no estilo de Davi, né? Um rei, né? Para libertar do Império Romano, acho que é romano, Sim, né? sim. E tal. Aí Paulo vem já 15 anos depois, mais ou menos, pelo que você tinha falado, né? Essa época que Paulo já está falando, né? Que você falou assim, alguns ainda estavam endurecidos, né? Alguns não rejeitaram, né? Rejeitaram e tropeçaram na pedra de tropeço. Será que é porque eles ainda estavam com esta visão do Cristo na época de Paulo?
E hoje, os judeus que não são convertidos a Cristo ainda têm essa visão, esperam um rei com poder, né? Um presidente, ou... Uhum. O que eu falei que era 10 anos depois foi Pedro lá em Atos 15, né? Romanos ainda é bem posterior. Eu não sei exatamente quanto tempo, mas mais de 40 anos depois aí, essa carta de Romanos, possivelmente. Com certeza, aqui nessa época, eles ainda estavam endurecidos e eles ainda tinham essa expectativa em Jesus como esse Messias que era filho de Davi, né? Então, eles ainda têm essa expectativa. E hoje, Israel hoje, gente, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas não é exatamente o mesmo Israel da Bíblia. É e não é, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mas hoje são pouquíssimos judeus que esperam um Messias. A maioria dos judeus hoje não são religiosos. A gente tem uma visão como se Israel hoje tivesse parado no tempo e a gente fosse para lá e fosse encontrar esse Israel do Novo Testamento aqui. Não, hoje Israel é uma nação está totalmente longe do Senhor. É uma nação, se eles são religiosos, é puramente por tradição. Óbvio que você vai ter alguns judeus ortodoxos, mas eles são minoria no país, né? A maioria dos judeus não quer nem saber de Deus, assim. A maioria dos judeus não tem o menor zelo pela palavra do Senhor, assim. Então, de verdade, Israel tropeçou e hoje ainda está caído. Mas vamos dar continuidade no capítulo para saber qual é o futuro de Israel, né? Versículo 11. Aí a primeira pergunta foi: Deus rejeitou Israel? De modo nenhum. A segunda pergunta é: será que tropeçaram para que ficassem caídos? O que ele está perguntando? Será que Israel não vai ser mais restaurado? Será que eles tropeçaram na pedra de tropeço para que ficassem caídos no chão? De maneira nenhuma. Mas, presta atenção aqui agora. Pela transgressão deles, a salvação chegou aos gentios. Perdão. Por que a salvação chegou aos gentios? Por causa da transgressão de Israel. O fato da nação de Israel ter rejeitado o Messias, ter transgredido, fez com que a salvação chegasse aos gentios. Abriu-se uma porta para os gentios. Vocês lembram que na aula passada eu disse que os discípulos tinham a expectativa de pregar o evangelho para os gentios quando o Messias estivesse reinando, quando o reino tivesse sido restaurado para Israel. Mas olha o que aconteceu. Porque Israel rejeitou, então a salvação chegou aos gentios. Gente, e aqui tem algo muito forte nesse versículo 11. Por que a salvação chegou aos gentios? Para provocar ciúmes em Israel. Por que nós fomos salvos já, agora? Porque a salvação das nações, ela deveria acontecer de fato somente quando o reino fosse restaurado para Israel. Terra, povo, e aí uma bênção. Mas por que a salvação foi antecipada para nós? Por que Paulo diz lá em Romanos 8, também nós falamos desse texto, que nós temos as primícias do Espírito? Lembra as primícias que eu falei? Os primeiros frutos que estão apontando para uma grande colheita? Por quê? Por que a salvação chegou até nós? Para provocar ciúmes em Israel. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: você foi salvo para provocar ciúmes em Israel. O objetivo hoje da sua salvação é provocar ciúmes em Israel. A igreja nas nações fora de Israel existe para causar ciúmes em Israel.
para causar ciúmes em Israel. Paulo tá dizendo que a igreja existe hoje nas nações para que Israel olhe para ela e sinta ciúmes. Em que aspecto? Isso que vocês têm pertence ao meu povo e nós queremos isso também. Eu vou continuar explicando um pouquinho mais disso lá na frente. Vamos continuar a leitura. Mas se a transgressão dele significa riqueza para o mundo, o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Quanto mais a sua plenitude. Paulo tá afirmando algo. Olha, se a transgressão deles significou riqueza para o mundo, o que é a riqueza para o mundo aí? A salvação dos gentios. E o fracasso deles, riqueza para os gentios, imagina a plenitude deles. Paulo está dizendo assim, imagina quando eles voltarem. Imagina quando eles forem salvos. Se quando eles negaram, a salvação chegou para os gentios, nossa, imagina se eles forem salvos, o que é que vai acontecer? E daqui a pouco ele vai falar o que vai acontecer. Versículo 13. E presta atenção, que isso aqui é especificamente para você. Mas é a vós, gentios, que falo. Uma vez que sou apóstolo, missionário para os gentios, glorifico o meu ministério. O que Paulo está querendo dizer aqui com glorificar meu ministério? Ele está falando o seguinte: eu vou fazer o meu ministério ser o melhor. Eu vou me esforçar. Eu glorifico o meu ministério. Eu vou dar o máximo. Eu vou pregar o evangelho para vocês, gentios. Eu vou me esforçar para que entre os gentios tenha um povo que adore a Deus. Eu vou plantar igrejas fortes e saudáveis entre os gentios. E por que que Paulo vai fazer isso, gente? Porque ele ama os romanos, porque ele ama os gentios. Gente, os gentios aqui nessa época não são como hoje. As nações aqui nessa época não são como hoje. Eles eram quase que bárbaros aqui. Hoje, nós só somos o que somos hoje em termos de educação e civilização por causa da cultura judaica cristã. Tira a cultura judaica cristã do nosso meio, a gente vai virar bárbaro, a gente vai virar homem da caverna de novo. Então, os gentios aqui não tem aquele. Lê a carta de Coríntios para você ver o que estava acontecendo com os gentios na época. Então, era muita idolatria, muita imoralidade. E entre os romanos também, eles eram pagãos, eles adoravam outros deuses. Mas por que que Paulo está pregando o evangelho para eles? E isso aqui, gente, é uma chave, tá? Isso é uma escola de missões, né? Isso aqui é uma chave para entendermos missiologia. Porque isso aqui é a forma que Paulo estava fazendo missões. Por que que Paulo estava pregando o evangelho nas nações? Versículo 14. Para ver se de algum modo posso provocar ciúmes nos da minha raça e salvar alguns deles. Entendeu, gente? Por que que Paulo estava pregando o evangelho em Roma? Era porque, nossa, como eu amo o povo de Roma. Não que não existisse amor de Paulo em relação aos irmãos em Roma, mas não era essa a motivação principal de Paulo. A motivação principal de Paulo em pregar o evangelho nas nações era provocar ciúmes em Israel, para salvar alguns deles. Gente, quantas pessoas fazem missões hoje com isso em mente? Eu vou para as nações para pregar o evangelho nas nações, porque eu quero que nas nações se levante uma igreja forte para causar ciúmes em Israel, para que Israel seja salvo. A gente não pensa isso.
A gente não faz missões dessa forma, mas Paulo fazia missões dessa forma, com entendimento do plano de Deus. E aí ele vai explicar o porquê que ele quer a salvação de Israel. Ah, porque ele ama Israel? Ah, tadinho de Israel, como eu amo tanto Israel. Será que é só isso que motiva Paulo? Olha o versículo 15. Por quê? Se a rejeição significa reconciliação do mundo, se a rejeição de Israel fez com que os gentios fossem salvos, o que será a sua aceitação, se não vida dentre os mortos? O que Paulo está querendo dizer aqui? Que quando Israel for salvo, o que vai acontecer, gente? Vida dentre os mortos. A ressurreição dos mortos. E quando acontece a ressurreição dos mortos, gente? Na vinda de Jesus. Paulo está atrelando a salvação de Israel com a vinda de Jesus. Lembra o que Jesus disse em Mateus capítulo 23? Vocês não me verão mais até que digam bendito é o que vem em nome do Senhor. Paulo está dizendo aqui a mesma coisa. Que quando os judeus aceitarem o evangelho, quando Israel for salvo, vida dentre os mortos, a ressurreição dos mortos, a vinda de Jesus. Gente, então por que Paulo está fazendo missões? Por que Paulo está pregando para os gentios? Porque ele quer que Israel tenha ciúmes, para que Israel seja salvo. Mas por que ele quer que Israel seja salvo? Porque ele quer a vinda de Jesus. Ele quer a vinda de Jesus. E essa é a base das missões, gente. Este é o fundamento da missiologia. Por que nós vamos pregar o evangelho para o perdido? Que a gente quer formar uma igreja forte, uma igreja saudável. E por que nós queremos uma igreja forte e saudável nas nações? Para que a nação de Israel olhe para a igreja e fala: ei, isso aí que vocês têm é meu, e eu também quero esse Espírito Santo, que vocês são cheios desse Espírito Santo. E isso vai levar com que os judeus possam, então, entregar os seus corações para Jesus. E isso tem, e daqui a pouco a gente vai falar sobre a escatologia nisso tudo, porque tem tudo a ver com esse gerar ciúmes, mas era dessa forma que Paulo fazia missões. Esse era o entendimento de Paulo sobre missões. E aqui, então, Paulo vai dar uma ilustração aqui, né? Ele vai começar no versículo 16. Se os primeiros frutos são santos, a massa também é. E se a raiz é santa, os ramos também são. Versículo 17, olha a ilustração que Paulo usa. Ele vai usar uma ilustração de duas árvores, tá? Ele começa falando sobre essa raiz que é santa e os ramos que são santos. No versículo 17, presta atenção aí, 17. E se alguns ramos foram cortados, bateu a responsabilidade aí, né? Esse é o objetivo. Agora a vida faz mais sentido, né? Nós fomos salvos com o objetivo, gerar ciúmes em Israel. Minha pergunta para você é: a sua vida como cristão gera ciúmes? E ciúmes no sentido de assim, poxa, eu quero isso que você tem. Eu quero isso que você tem. Esse é o objetivo da nossa salvação, né? Versículo 17, olha só. Se alguns ramos foram cortados e tu, aí a primeira árvore, sendo oliveira silvestre, foste enxertado entre outros ramos e feito participante da raiz e da seiva da oliveira cultivada, não te glorie contra os ramos. Então, Paulo está falando sobre duas árvores. Ele está falando sobre a oliveira cultivada, a árvore oliveira cultivada, que é a oliveira original,
e a oliveira silvestre. Talvez algumas versões de Bíblia aí apareçam oliveira brava, ou algumas mais antigas até aparece jambuzeiro, né? Então, são essas duas árvores, a oliveira original, cultivada, e uma oliveira silvestre, é uma árvore do mato. E aí ele fala, ramos foram cortados para que você fosse enxertado. Quem são esses ramos que foram cortados? Os judeus que rejeitaram o Messias. A parte de Israel que teve o coração endurecido. Esses ramos foram cortados. Lembra que Paulo fala? Pela transgressão deles, a salvação chegou a vocês? Ele está falando a mesma coisa aqui, mas usando uma ilustração. Ramos foram cortados para que você fosse enxertado. O que é ser enxertado, gente? É quando você pega um galho diferente de uma outra espécie de árvore e você coloca junto com o galho de uma árvore e você amarra eles a ponto daquele galho que foi colocado comece a receber a seiva daquela árvore original. É isso que aconteceu conosco. Lembra que Efésios 2 diz? Nós estávamos separados da comunidade de Israel. Mas agora, por meio do sangue de Jesus, nós fomos o quê? Unidos a Israel, unidos ao povo de Deus. E aí ele diz no versículo 17: foste enxertado entre os ramos e feito participante da raiz e da seiva da oliveira cultivada. Não te glorie contra os ramos, mas se te gloriardes contra eles, lembra-te que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Tá bom? Ah, não fica pensando mal. O que Paulo está dizendo? Não fica te achando o bonitão, não, tá? Só porque você foi enxertado e alguns judeus foram cortados. Porque eles é que estão sustentando a fé de vocês. A nossa fé, gente, o que significa isso? O que significa, por exemplo, a raiz nos sustentar? O que significa nós sermos participantes da seiva? O nosso Deus é judeu. A nossa Bíblia é uma Bíblia que foi escrita em hebraico e aramaico, línguas do povo judeu. E você vai ficar se gloriando contra os judeus, achando que a igreja substituiu Israel no plano de Deus? Cuidado! São eles que te sustentam. A Bíblia não foi escrita em português. É eles que te sustentam. Eles que sustentam a sua fé. A sua fé tem raízes judaicas. A sua fé está alicerçada na história de um povo. O nosso Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de Israel. É o nome dele. E é isso que Paulo está querendo dizer aqui. Versículo 19. Então dirás, ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. É verdade. Versículo 20. Eles foram cortados por causa da incredulidade. E tu está firme pela tua fé. Não te orgulhes, mas teme. Por quê? Se Deus não poupou os ramos naturais, não poupará também a ti. Gente, Paulo está querendo dizer o seguinte: se Deus não poupou nem os que eram original e Deus cortou, você acha que você que foi enxertado, que não era original, que era oliveira brava, que era jambuzeiro, foi enxertado, você acha que você está firme por causa da sua fé? Não te orgulhe, mas teme. Versículo 22. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Gente, isso aqui é algo que nós não fazemos. Considera a bondade. Oh, aleluia! A bondade a gente gosta de considerar.
Considerar é pensar, né? É refletir, é meditar, é observar. Como a gente gosta de considerar a bondade de Deus. Tu és bom, tu és bom. A gente faz música a rodo sobre a bondade de Deus. Mas o texto não está dizendo só para considerar a bondade. Considera também a severidade de Deus. Você costuma meditar sobre a ira de Deus, sobre a justiça de Deus, sobre a severidade de Deus? Porque isso gera temor nos nossos corações e nos leva para longe do pecado. Severidade para com os que caíram, mas para contigo a bondade de Deus, se permanecerdes nessa bondade. Do contrário, também tu será cortado. Versículo 23. E mesmo eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Está vendo 23? Se eles não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque Deus é poderoso para enxertá-los novamente. Versículo 24. Pois se tu foste cortado da oliveira silvestre por natureza, e contra a natureza foste enxertado na oliveira cultivada, quanto mais os ramos naturais não serão enxertados na própria oliveira. Paulo está querendo dizer o seguinte, ó, se vocês que são gentios agora são povo de Deus, eles que já eram povo de Deus, mas tiveram um coração duro, com certeza podem ser enxertados novamente. Agora, a gente vai continuar aqui no versículo 25, e nós vamos, a partir do versículo 25 aqui, nós vamos sintetizar essa parte, nós vamos falar sobre 8 verdades relacionadas ao futuro de Israel. 8 verdades relacionadas ao futuro de Israel, aqui em Romanos 11, 25, a partir do 25. A primeira verdade, vamos ler aqui primeiro, versículo 25. Irmãos, não quero que ignoreis este mistério, para que não sejais arrogantes. O endurecimento veio em parte sobre Israel, até que chegue a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo, como está escrito. O libertador virá de Sião e desviará de Jacó as impiedades. Esta é minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados. A primeira verdade, a igreja gentílica, nós, os gentios, estamos inclinados à ignorância e à arrogância em relação a Israel. Eu fiquei muito feliz, gente, e eu não nego nenhum convite quando me chamam para falar sobre Israel. Por quê? Por causa deste texto aqui. Irmãos, não quero que ignoreis este mistério. E o que nós mais vemos hoje na igreja gentílica, na igreja nas nações, na igreja no Brasil, é pessoas ignorando este mistério e se tornando arrogantes. E assim, muitos de vocês estão se tornando conhecedores deste mistério agora. E durante muito tempo também ignoraram esse mistério. Mas graças a Deus que luz e clareza e revelação têm chegado até nós. Mas Paulo está falando muito sério. Não ignorem esse mistério. Por quê? Porque vocês vão se tornar arrogantes. E o que é se tornar arrogante? É achar que Deus substituiu Israel. E olha o que ele está dizendo. Não ignora esse mistério. Sabe o que ele está querendo dizer? É para você estudar esse assunto. É para você ficar situado nas notícias que acontecem em Israel até hoje. Não ignore esse mistério. Não acha que esse assunto é um assunto para algumas pessoas. Esse é um assunto central no coração de Deus. A restauração de Israel. Não ignorem esse mistério, para que vocês não se tornem arrogantes.
o endurecimento veio em parte sobre Israel. E esta é a segunda verdade. Israel foi parcialmente endurecido. Parcialmente endurecido. Essa é a segunda verdade. Israel foi parcialmente endurecido, ou seja, não foi todo Israel que foi endurecido, foi uma parte de Israel. Existem remanescentes. Até hoje existem judeus messiânicos, judeus que são crentes, judeus que creem em Jesus. O endurecimento veio em parte. Essa é a segunda verdade. A terceira verdade, o endurecimento não é definitivo. O endurecimento não é definitivo. Porque olha o que Paulo diz. O endurecimento veio em parte até que. Até que. Ou seja, não é definitivo. O endurecimento é até que algo aconteça. Essa é a terceira verdade. O endurecimento de Israel não é final ou definitivo. A quarta verdade: Israel será liberto desse endurecimento parcial quando chegar à plenitude dos gentios. Israel será liberto deste endurecimento parcial quando chegar à plenitude dos gentios. E o que é? Isso é muito importante, gente. Porque essa plenitude dos gentios, ela está totalmente associada ao gerar ciúmes que Paulo falou ali atrás. Tá? Plenitude dos gentios, o que significa isso? Efésios, capítulo 2, Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. A plenitude dos gentios significa uma igreja madura nas nações. Significa uma igreja, uma noiva idônea. O que é uma. Aqui no Efésios, no capítulo 5, diz que Jesus morreu para apresentar a si mesmo uma noiva gloriosa, uma noiva pura, uma noiva idônea, que tem a mesma altura de Cristo, que tem a mesma maturidade de Cristo. A plenitude dos gentios é quando os gentios atingirem essa maturidade, então eles vão gerar ciúmes em Israel e o endurecimento de Israel vai chegar ao fim. E com certeza também, plenitude dos gentios significa um número de gentios salvos nas nações. A plenitude dos gentios também significa algo numérico, que precisa atingir um número de pessoas salvas nas nações, a plenitude dos gentios. Mas principalmente, a plenitude dos gentios está apontando para a maturidade da igreja gentílica. A quinta verdade aí. Obrigado, Carla, por passar aí. A quinta verdade é: todo Israel será salvo na conclusão do tempo dos gentios. Todo Israel será salvo. Versículo 26. E assim, todo o Israel será salvo. O que esse texto significa, todo Israel? Quem é todo o Israel? Eu acredito que quando Paulo fala todo Israel será salvo, é todos os judeus que estiverem vivos no momento da vinda de Jesus serão salvos.
todos os judeus que estiverem vivos na vinda de Jesus serão salvos. E a gente vai explicar daqui a pouquinho como é que vai ser esse contexto da vinda de Jesus. Vitor, desculpa interromper, só para não perder essa, porque é um ponto que eu acho legal. Em um momento atrás você falou do remanescente. Quando a gente fala todo Israel agora, talvez uma dúvida que gere a gente está falando de todo, como você colocou agora, israelita vivo, todo judeu vivo, melhor dizendo, ou o remanescente? O remanescente já é salvo, né? Esse remanescente, segundo a eleição da graça, já está salvo. Uhum. Eles, obviamente, eles serão salvos, mas aqui é muito enfático dizendo todo Israel será salvo. E não somente nesse texto, né? Porque aqui, por exemplo, Paulo está citando algumas profecias, né? É porque tem outros momentos também que ele vai falar sobre a fé entrando no processo, né? Ele vai usar a ideia de Abraão, que nem todos de Israel são filhos de Abraão, filhos da promessa, e vincula a ideia da salvação do judeu também à fé. Então, mas aí que está o ponto. Todo judeu que estiver vivo na vinda de Jesus vai ter fé. Zacarias 12:10. Zacarias, abre lá rapidinho então, Zacarias 12:10. Não vai ser simplesmente por eles estarem vivos que eles serão salvos, né? Mas todos os que estiverem vivos serão salvos por causa disso aqui. Zacarias 12:10. Mas derramarei o espírito de graça e súplica sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém. Eles olharão para aquele a quem traspassaram e prantearão como quem pranteia pelo seu filho único, e chorarão amargamente por ele como quem chora pelo primogênito. Muitos chorarão em Jerusalém naquele dia, como o pranto de Hadad e Rimon no vale de Meguido. Todas as famílias da terra prantearão em separado. O que é isso aqui? É o momento em que Jesus volta e derrama arrependimento na nação de Israel. Este é o momento em que a nação de Israel vai clamar: bendito é o que vem em nome do Senhor. Isso é uma promessa: derramarei espírito de graça e de súplica sobre a casa de Davi. Eles vão olhar para quem aqueles transpassaram, e esse é em que momento? Na vinda de Jesus. Eles vão ver Jesus vindo e vão reconhecer que esse é aquele que nós crucificamos. E nesse momento eles vão se arrepender dos seus pecados e eles serão salvos, né? Então, assim, e eu posso dar uma série de versículos aqui que a gente não vai ler todos agora, né? Mas eu vou. Olha só, Israel ser salvo significa pelo menos três coisas. Vou mandar aí para vocês alguns versículos. Vocês podem estudar depois esses versículos aí sozinho. Mas Israel ser salvo consiste em neles serem trazidos de volta para a terra, serem regenerados e serem restaurados para Deus através da aliança em nível nacional. A nação de Israel será salva. Toda a nação de Israel será salva. Então, ser salvo aí inclui eles serem trazidos de volta para a terra de Israel. As promessas da nova aliança incluem que os judeus vão voltar para a terra. Regeneração, que aí inclui a pergunta do Marco, né? Então, regeneração, eles vão ter arrependimento e fé, vão ser regenerados, mas essa salvação também significa uma salvação nacional. A nação de Israel vai ser salva. E os profetas falam, né? Pode, por acaso, uma nação nascer em apenas um dia? O que é essa pergunta do profeta? É justamente sobre esse momento. Em um dia, o dia da vinda de Jesus, a nação de Israel vai nascer, nascer no Espírito, nascer novamente, ser regenerada. E óbvio que quando eu começar a falar um pouco sobre escatologia, vai ficar um pouco mais fácil o entendimento, porque qual que é o contexto da vinda de Jesus? A grande tribulação. Especialmente em Israel. Especialmente em Israel.
Então, os judeus, durante esse período, eles vão estar massacrados. Eles vão estar quebrantados. E aí, nesse momento, é que eles vão se arrepender dos pecados e reconhecer Jesus como Salvador. Tudo bem? Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? A sexta verdade, gente. Todo Israel será salvo quando Jesus voltar para implementar a nova aliança. Exatamente. É exatamente o ponto que eu estou falando agora. Ó. Todo Israel será salvo para implementar a nova aliança. Olha o que Paulo diz. Todo Israel será salvo como está escrito. Entende? Todo Israel será salvo por quê? Porque os profetas profetizaram isso. Como está escrito. E como é que está escrito? Que a salvação de Israel vai ser uma salvação nacional. Vocês lembram que eu li o texto de Jeremias 31, falando sobre a nova aliança? E lá inclui a torre de Ananel até a porta de esquina. Vocês lembram que eu falei sobre isso? Então, a nova aliança implica em uma restauração da nação de Israel. Então, isso também vai acontecer. A salvação de Israel é para implementar a aliança. Todo Israel será salvo para implementar a aliança, como está escrito. Isso que está escrito aí, Paulo está usando duas profecias, tá? Essas duas profecias aí. Se você anota do lado da sua Bíblia aí, o versículo 26 e 27 são essas duas profecias aí que Paulo está usando. Você pode anotar aí e depois conferir. E aí é interessante que você leia todo o contexto da profecia, para você entender quais são todas as implicações da salvação de Israel. A sétima verdade. Os judeus incrédulos são nossos amados inimigos. Vou explicar essa frase, tá? Os judeus incrédulos são nossos amados inimigos. Olha só o que diz o versículo 28 aqui. Quanto ao evangelho, eles são, na verdade, inimigos por causa de vós. Mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas. É essa forma, gente, falando agora sobre Israel atual, é essa forma que nós devemos olhar para Israel atual, para Israel moderno. Quanto ao evangelho, eles são nossos inimigos. Por quê? Porque eles são inimigos de Deus, no sentido de que eles não são crentes, gente. Toda pessoa que não é crente é inimiga de Deus. Efésios 2. Nós éramos filhos da ira, inimigos de Deus. Então, eles são nossos inimigos nesse sentido, de que eles não têm o evangelho. Mas eles são amados. Por quê? Por causa da eleição. Então, eles são povo de Deus em que sentido? Por causa da eleição. Mas eles não são povo de Deus, por quê? Porque eles estão debaixo da incredulidade. Então, é dessa forma que a gente deve olhar para Israel hoje. Como que a gente deve olhar para Israel hoje? Eles são inimigos por causa do evangelho. São inimigos de Deus. São inimigos de Cristo. Mas por causa da eleição, eles são amados. Deus tem um propósito para eles. Deus ainda tem um destino para eles. E aí a última verdade é: os dons e os chamados de Deus são irrevogáveis. Versículo 29. Gente, esse texto aqui é tão usado fora do contexto dele, né? Porque a pessoa fala, fulano tem o dom de profecia. Mesmo se ele não é mais crente, ele ainda continua tendo o dom de profecia, porque os dons são irrevogáveis.
Tem nada a ver, gente, com isso aí. Quando Paulo fala que os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis, ele está falando do quê? Da eleição de Israel. O presente que Deus deu para Israel, o chamado que Deus deu para Israel, é algo irrevogável. Não vai mudar. Por quê? Porque Deus atrelou isso ao próprio caráter dele. E só para finalizar aqui, versículo 30. Pois assim como antigamente fosseis desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia em razão da desobediência deles, assim também estes agora se tornaram desobedientes para também alcançar misericórdia em razão da misericórdia que vos foi demonstrada. Olha o que esse versículo está dizendo, olha o quebra-cabeça aqui, ó. Antigamente, vocês eram desobedientes, gentios. Mas agora, vocês alcançaram misericórdia por causa da desobediência deles. Assim também, estes se tornaram desobedientes para alcançar misericórdia em razão da misericórdia que foi demonstrada para vocês. Então, olha, nós éramos desobedientes. Nos tornamos obedientes por causa da desobediência deles. Agora a misericórdia foi mostrada a nós, e eles estão em desobediência. Então, percebe que se inverteu? Mas o que vai acontecer agora? Porque a misericórdia foi demonstrada a nós, a misericórdia também vai ser demonstrada a eles, o povo judeu. Versículo 32. Porque Deus colocou todos debaixo da desobediência, a fim de usar de misericórdia para todos. Gente, qual é a conclusão de Paulo? Versículo 33. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos! Pois quem conheceu a mente do Senhor, quem se tornou seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que seja recompensado? Porque todas as coisas são dele, por ele e para ele, a ele seja a glória eternamente. Amém. E aí Paulo, depois de expor o plano de Deus dessa forma, ele exulta em alegria, em adoração ao Senhor. E eu quero dizer uma coisa, irmão, a gente só vai chegar nesse nível de adoração aqui que Paulo teve se a gente entender o plano de Deus. Porque essa adoração aqui de Paulo é em resposta ao plano de Deus. E não acaba aqui, gente. E aí eu vou dar um intervalinho, tá? Mas Romanos 12 aqui. Olha, agora Romanos 12 vai fazer sentido para você. Versículo 1, Romanos 12. Portanto, irmãos, depois de eu falar tudo isso para vocês, portanto, depois vocês entenderam o plano de Deus assim, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmão, você só vai conseguir viver o capítulo 12 se você entendeu os capítulos 9, 10 e 11. Tem muita gente tentando se oferecer como um sacrifício a Deus. Tem muita gente tentando não se amoldar à forma deste mundo. Tem muita gente tentando experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sem entender tudo isso que nós acabamos de falar. Não vai funcionar. Você só vai entrar na plenitude aqui do capítulo 12 de se oferecer como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, de não se amoldar ao esquema deste mundo, se você entender o plano de Deus. Quando você entender o plano de Deus, aí você vai se tornar um cristão radical, dedicado 100% ao Senhor. Amém, gente?
Então vamos dar um intervalinho aí de 5 minutos e aí a gente volta, tá? Tá, eu vou fazer aquele esquema, não vou nem parar a gravação, vou colocar Beleza. um louvor aqui, daqui a pouco a gente retorna. Senhor meu Deus, quem é esse homem que está à tua direita? Senhor meu Deus, de quem são esses passos que ouço no jardim? Quem é esse amigo de Abraão? Quem é esse paixão de Davi? Quem é esse amigo de Abraão? Quem é esse paixão de Davi? Yeshua, nos teus olhos de fogo eu quero olhar. Yeshua, tua voz em muitas águas quero escutar. Yeshua, nos teus olhos de fogo eu quero olhar. Yeshua, tua voz em muitas águas quero escutar. Senhor meu Deus, quem é esse homem que sempre existiu e um dia nasceu? Senhor meu Deus, quem é esse homem? Um simples judeu. Quem é esse que é a vida e que morreu? Quem é esse que ressuscitou e está à direita de Deus? Quem é esse que é a vida e que morreu? Quem é esse que ressuscitou e está à direita de Deus? Yeshua, nos teus olhos de fogo eu quero olhar. Yeshua, tua voz de muitas águas quero escutar. Yeshua, nos teus olhos de fogo eu quero olhar. Yeshua, tua voz de muitas águas quero escutar.
águas quero escutar. Te conhecer, te contemplar, provar e ver que és bom. Te conhecer, te contemplar, provar e ver que és bom. Te conhecer, te contemplar, provar e ver que és bom. Te conhecer, te contemplar, provar e ver que és bom. Te conhecer, te contemplar, provar e ver que és bom. Te conhecer, te contemplar, provar e ver que és bom. Yeshua, Yeshua, nos teus olhos de fogo eu quero olhar. Yeshua, tua voz em muitas águas quero escutar. Yeshua, nos teus olhos de fogo eu quero olhar. Yeshua, tua voz em muitas águas quero escutar. Podemos voltar? Vamos lá então, pessoal. Bom, agora eu quero ir para uma outra parte, falar um pouquinho mais sobre escatologia, né? Vamos abrir ali em Lucas. Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, gente, é um capítulo paralelo a Lucas capítulo 24. Uma pergunta, eu falei com vocês sobre Mateus 25, os bodes e a separação lá? Não falei Mateus 25? Mais ou menos, o julgamento das nações? Tá bom, então vou falar. Falou não, pode falar. Olha só, quando nós falamos sobre escatologia, assim, eu estou partindo do pressuposto aqui, gente, não sei o que todo mundo acredita, mas estou partindo do pressuposto que a igreja vai passar pela grande tribulação, tá? Então, talvez a maioria creia assim, né? Se não, aí você te vira, não sei o que você faz. Mas eu estou partindo do pressuposto que a igreja vai passar pela grande tribulação, tá? E aqui em Lucas capítulo 21 é o sermão profético de Jesus, é o mesmo sermão de Mateus capítulo 24. Mas eu escolhi aqui Lucas 21 por uma razão específica. Vamos fazer o seguinte, então, na verdade. Vamos ler os dois. Mateus capítulo 24. Se abre a sua Bíblia e deixa ela aberta assim, ó. Mateus capítulo 24 e Lucas 21. Mateus capítulo 24, Jesus começa a falar aí sobre os sinais da vinda dele, do fim desta era. E aí no versículo 15, ele começa a falar do anticristo e da grande tribulação. Quando virdes no lugar santo a abominação assoladora, da qual falou o profeta Daniel, quem lê entenda, ele está falando do anticristo aqui, profanando o templo, tá? Esta abominação assoladora. E é muito interessante que ele fala assim, ó, o profeta Daniel falou disso aqui.
Quem lê, entenda. Não vou explicar. Daniel já falou. É isso que ele está querendo dizer. Se você quer saber mais sobre a abominação assoladora, vai ler o profeta Daniel, vai estudar. Mas olha o que ele diz no versículo 16. Quando vocês virdes a abominação assoladora, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no alto da casa, não desça para retirar coisas de sua casa. E quem estiver no campo, não volte para apanhar suas roupas. E ai daquelas que estiverem grávidas e das que amamentam naqueles dias. Ore para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá uma tribulação muito grande, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora nem jamais haverá. E naqueles dias, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos eles serão abreviados. Então aqui Jesus está falando sobre a grande tribulação, e ele está falando, vocês precisam fugir. Quando vocês virem o anticristo vindo para profanar o templo, que vai ser reconstruído em Jerusalém, fujam. Fujam para as montanhas. Quem estiver na casa não desce para pegar nada, foge. Ai das que estiverem grávidas, das que amamentam. Por que ele está falando isso, gente? Porque é muito difícil fugir com uma barriga de 9 meses, ou amamentando. Ele está sendo muito prático aqui, Jesus. E ele fala, ore para que a vossa fuga não aconteça no inverno. Por quê, gente? Que a Segunda Guerra Mundial foi perdida justamente por causa disso. Uma fuga no inverno. Não tem como fugir no inverno. E no sábado, por que ele fala? Ora para que sua fuga não seja no sábado. Porque possivelmente judeus ortodoxos estarão dominando várias áreas da cidade. E o que tem a ver judeus ortodoxos? Judeus ortodoxos até hoje guardam o sábado. Então, se você precisar de um metrô e o motorista é um judeu ortodoxo, não tem. Se você precisar de algum auxílio, de algum lugar, e for um judeu ortodoxo, ele não vai te ajudar. Se você tiver algum primo que é judeu ortodoxo, ele não vai querer ir fugir com você e vai te dar trabalho. É isso. A fuga vai se tornar cada vez mais difícil, exatamente isso. Agora vai Lucas 21. Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que chegou a sua desolação. Está falando aí sobre o cerco final a Jerusalém. Jerusalém, mais uma vez, vai ser sitiada. Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que chegou a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e os que estiverem dentro da cidade, saiam, e os que estiverem no campo, não entrem nela. E aí ele fala novamente aqui sobre a grande tribulação. Mas eu quis ler esse texto aqui de Lucas, porque ele fala sobre Jerusalém ser cercada pelos exércitos do anticristo. Os exércitos do anticristo, gente, diferentemente do que muitas pessoas imaginam, o anticristo ele não tem aquele governo mundial do filme Deixados para Trás, onde ele governa cada cidade, cada país, não. O governo do anticristo é principalmente formado por 10 nações, tá? Óbvio que não vai dar para eu explicar todas essas coisas, tá? E existem muitas nações que vão se associar ao anticristo, mas a gente precisa olhar outra aula, exatamente. A gente precisa olhar a grande tribulação muito mais com a Segunda Guerra Mundial. É algo muito mais parecido com a Segunda Guerra Mundial. É algo que envolve o mundo inteiro, mas é concentrado em uma região. E a grande tribulação vai ser concentrada aqui em região? Região do Oriente Médio, a região de Israel. Israel vai estar cercada por exércitos do anticristo. Vamos ali em Zacarias. Zacarias, capítulo 14. Olha só. Zacarias 14, 1.
Vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão por meio de ti, pois ajuntarei todas as nações para a luta contra Jerusalém. Gente, literatura apocalíptica, ela tem um tipo de interpretação específica, tá? Você não pode interpretar, por exemplo, os Salmos da mesma forma que você vai interpretar Apocalipse, da mesma forma que você vai interpretar uma narrativa. São textos, são gêneros literários diferentes que exigem para você uma interpretação também diferente. Por quê? Cada gênero que foi escrito, cada gênero literário tem recursos de linguagem que ele usa. Então, no gênero apocalíptico, muitas vezes a hipérbole aparece. Então, quando fala assim, pois ajuntarei todas as nações para a luta contra Jerusalém, não significa as 194 nações que existem hoje no mundo. Não significa isso. Isso aqui é uma hipérbole. É um exagero para enfatizar um fato. E todas essas nações aqui significam as nações que estão aliadas ao anticristo, especificamente essas 10 nações. Pois ajuntarei todas as nações para a luta contra Jerusalém. A cidade será tomada, a casa serão saqueadas, as mulheres violentadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será exterminado da cidade. O que é isso, gente? Aquilo que Jesus falou, a grande tribulação. Por que Jesus mandou fugir lá? Por causa disso aqui. Então, quando isso aqui estiver acontecendo, olha o que vai acontecer no versículo 3. Então o Senhor sairá e lutará contra essas nações como no dia de batalha. Então é nesse contexto que Jesus volta para libertar Israel do cativeiro, da grande tribulação. E vocês lembram que eu falei, lembra a primeira aula que eu li um texto lá em Levítico 26 e falei da maldição da aliança? Que se eles não cumprissem a aliança, eles iriam para o exílio? A grande tribulação ainda faz parte da maldição da aliança. Por quê? Porque Israel hoje está em desobediência contra Deus. Israel hoje está em desobediência contra Deus e eles vão para o cativeiro mais uma vez. Só que esse vai ser pior do que todos que já aconteceram. E é nesse contexto, versículo 4, naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está a oriente de Jerusalém, e o Monte das Oliveiras será cortado pelo meio, do oriente para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte será retirado para o norte, a outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes. Aí, ó, fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azael, e fugireis assim como fugiste nos dias do terremoto, nos dias de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor Deus meu virá com todos os seus santos. Tá vendo? Linguagem lá de Mateus capítulo 24. O Filho do Homem vindo sobre as nuvens com miríades de anjos, com todos os seus santos. Ressurreição dos mortos também. Naquele dia não haverá calor, nem frio, nem geada, mas será um dia conhecido do Senhor, em que não haverá nem dia nem noite, mas mesmo ao anoitecer haverá luz. 8. Naquele dia, águas vivas fluirão de Jerusalém. E aí começa a falar da restauração de Jerusalém. Olha o versículo 9. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor e o seu nome será único. E aí é o momento em que se inicia o milênio. Tudo bem? Vamos ler um outro texto aqui, Daniel. Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12, versículo 1. Naquele tempo, Miguel, o grande príncipe, se levantará a favor dos teus filhos, dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de tribulação, como nunca houve desde que existiu nação até então. O que é isso aí? A grande tribulação.
Mas naquele tempo, o teu povo, todo aquele cujo nome estiver escrito no livro, será liberto. Tá vendo? A salvação de Israel aí. No final da grande tribulação. Será liberto. Muitos dos que dormem, e olha a ressurreição dos mortos, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Tudo bem, gente? Olha só, outro texto, Jeremias 30. Jeremias 30, a partir do versículo 4. Estas são as palavras que o Senhor disse acerca de Israel e de Judá. Portanto, assim diz o Senhor: ouvimos gritos de pavor e de terror, mas não de paz. Perguntai, pois, e observai se um homem pode dar à luz? Por que então vejo todos os homens com as mãos sobre o ventre, como mulheres em trabalho de parto? Por que todos os rostos estão pálidos? Isso aqui é a linguagem do quê, gente? De sofrimento. Linguagem de sofrimento. Versículo 7. Ah, como aquele dia será terrível, sem comparação. Tá vendo como é a mesma linguagem de Daniel, sem comparação, e a mesma linguagem de Mateus 24? Será o tempo da angústia para Jacó. Grande tribulação. É um outro nome que o Antigo Testamento dá para a grande tribulação. Angústia para Jacó. Mas ele será resgatado dela. Mesma coisa que Daniel disse, mas aqueles vão ser libertos. Israel será salvo no final da grande tribulação. Mas agora eu quero puxar um outro assunto aqui com você. Jesus falou para os judeus fugirem quando a grande tribulação começar em Israel. Agora, gente, eles vão fugir para onde? Você já viu Israel no mapa? O mapa do Oriente Médio, você já viu como é o mapa do Oriente Médio? Israel, gente, hoje está cercada de nações islâmicas, de nações, em sua maioria, árabes. E possivelmente, eu posso recomendar alguns livros aí para vocês, e possivelmente o anticristo vem de uma dessas nações árabes. E se você é um pouquinho situado aí nas notícias, você vai ver que os árabes, não vamos generalizar, né? Mas em termos gerais, os muçulmanos, essas nações islâmicas nutrem um ódio profundo contra Israel. Então, o ápice, assim, da grande tribulação vai ser essa região do Oriente Médio, principalmente com essas nações que estão ao redor de Jerusalém. Você viu os textos que nós lemos que fala sobre Jerusalém sendo cercado? Zacarias fala, vou trazer as nações que estão ao redor de Jerusalém. Então ali só, a maioria das nações são árabes, são muçulmanos, são nações islâmicas. Agora, quando o povo de Israel fugir da grande tribulação, quais são as nações que eles vão ter opção de fugir? Nações árabes, nações islâmicas. E eu não sei quantos de vocês já estudaram a Segunda Guerra Mundial, mas alguns filmes eu tenho certeza que vocês já assistiram. Antes de falar sobre isso, lembrei, Mateus 25. Vocês falaram que eu não falei, vamos relembrar Mateus 25, então. Mateus capítulo 24, Jesus está falando sobre a grande tribulação. Tudo bem? Mateus capítulo 25 é esse contexto. E aí no versículo 31, ele diz: quando, pois, o Filho do Homem vier na sua glória e todos os seus anjos com ele, então ele se sentará no seu trono glorioso e todas as nações serão reunidas diante dele.
e separará uns dos outros à semelhança do pastor que separa as ovelhas dos cabritos. E porá as ovelhas à direita, mas os cabritos à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me acolheste, precisei de roupa e me vestistes, estive doente e me visitastes, estava cativo, estava na prisão e foste visitar-me. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer? Quando tivemos com sede, te demos de beber? Ou estrangeiro e te acolhemos, precisando de roupa e te vestimos? Quando te vimos doente ou na prisão e fomos visitar? Versículo 40. E o rei lhe responderá: Em verdade vos digo que sempre que fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, ainda que dos menores, a mim o fizestes. Olha só. A gente pega essa passagem e diz que ela está falando sobre justiça social, ajudar os pobres. Quer dizer que a nossa entrada no reino é baseada se a gente ajudou os pobres ou não? Se eu fui visitar alguém na cadeia ou não? Gente, isso nunca fez muito sentido para mim. E aí o primeiro ponto é, versículo 32 diz que é julgamento do quê? Das nações como um todo, não de indivíduos, das nações. E as nações, e o contexto é a grande tribulação. As nações vão ser julgadas baseado no quê? Em como elas trataram os pequeninos irmãos de Jesus. Gente, quem são os pequeninos irmãos de Jesus que estavam com fome, que estavam fugindo, que estavam como estrangeiros, que estavam como cativos? Quem são os pequeninos irmãos de Jesus? Os judeus. Isso aqui está falando sobre dar refúgio a judeus fugindo na grande tribulação. Você já assistiu A Lista de Schindler? Esse filme é um clássico. Aquilo ali é um protótipo do que vai acontecer nos últimos dias. O Zoológico de Varsóvia, outro filme. Tem um outro filme que eu esqueci o nome, de um cara que ele pega várias crianças e ele resgata essas crianças da Segunda Guerra Mundial. É um filme muito... Tem vários filmes que falam sobre isso. Porque tiveram várias pessoas na Segunda Guerra Mundial que eram gentis, não eram judeus, eram gentios, e receberam como refugiados os judeus que estavam fugindo de Hitler. E isso vai acontecer mais uma vez. Mas quais são essas nações que estão ao redor de Israel? Nações árabes. Ou seja, sabe o que eu estou querendo dizer? Que no Oriente Médio precisa ter uma igreja preparada para receber esses judeus durante a grande tribulação. O foco de missões hoje precisa ser o Oriente Médio. Precisa ser o mundo árabe, porque eles precisam entender isso e eles precisam estar prontos para receber esses judeus que vão estar fugindo. As nações vão ser julgadas pela forma como elas trataram Israel. E aqui, gente, eu estou partindo todo de um pressuposto, eu não sei o quantos de vocês sabem isso, mas durante o milênio ainda terão nações na Terra. Durante o milênio ainda terão pessoas que não são salvas, propriamente dito. Elas vão entrar no milênio, mas elas ainda não são salvas. Leia Zacarias 14 depois, vai falar sobre isso. Sobre as nações que não forem para Jerusalém celebrar a festa de tabernáculos. Então, por exemplo, não foi todo mundo que ficou a favor de Hitler. Os Estados Unidos, por exemplo, lutou contra Hitler. Mas significa que os Estados Unidos era cristão? Não. E, tanto que os americanos só foram descobrir o Holocausto, gente, no final da Segunda Guerra. Eles não sabiam o que estava acontecendo.
Então, a grande tribulação vai ser uma guerra política também. Mas, por exemplo, tem outros exemplos. Catherine Timbum, procura a história dela, Bonhoeffer. São pessoas que receberam judeus, que acolheram judeus, ajudaram os judeus a fugir durante a grande tribulação. E aí, gente, tem mais um detalhe aqui. A gente não pode afirmar com 100% de certeza, mas existe uma grande, grande chance dos árabes serem descendentes de Ismael. E quem é Ismael? Ismael é filho de Abraão. E olha só como é interessante. Olha só como é interessante. Ismael foi expulso da casa de Abraão, por quê? Porque Isaac nasceu e começou a zombar de Ismael, as mães. E Ismael foi expulso da casa de Abraão. Mas leia lá depois a história de Ismael, tá? Existem profecias sobre Ismael. Vamos ler alguma lá, gente. Gênesis. O Indiário, eu também creio no arrebatamento, né? A questão principal é o momento do arrebatamento, né? Quando é que o arrebatamento vai acontecer, né? Mateus 24 mesmo diz que logo depois da tribulação daqueles dias é esse momento aí do arrebatamento. Mas isso aí fica uma discussão para um outro momento. Capítulo Gênesis. Capítulo 21. Olha só, Gênesis capítulo 21. Versículo 13. Mas também farei uma nação do filho desta serva, porque ele também é tua descendência. Olha só, Deus falando que vai fazer uma nação do filho desta serva. Versículo 18. Levanta-te, pega o menino, toma-o pela mão, porque farei dele uma grande nação. Isso aí está falando para Ismael. E Deus abriu os olhos e viu, Deus lhe abriu os olhos e ele viu um poço, então foi encher o cantil de água e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, que cresceu e se tornou flecheiro, morando no deserto. Ele habitou no deserto de Parã, e sua mãe providenciou uma mulher na terra do Egito. Eu quero um outro capítulo aqui, mais para trás, o nascimento de Ismael, Gênesis capítulo 16. Vai lá em Gênesis 16, versículo 10. E o anjo do Senhor acrescentou: multiplicarei tanto a tua descendência, de modo que tão numerosa não poderá ser contada. Isso aqui está falando para Ismael, gente, não é para Isaac isso aqui, tá? E o anjo do Senhor disse ainda: estás grávida e terá um filho, a quem chamará Ismael, pois o Senhor ouviu tua aflição. Sabe o que significa Ismael? Deus ouve. Sabe qual é o povo que mais intercede, mais ora hoje? 3 vezes ao dia, com tapetinho virado para Meca. Existe algo na identidade de Ismael, significa Deus ouve, existe algo relacionado à intercessão no povo árabe. E óbvio que Satanás desvirtuou isso, mas é algo que Deus colocou neles. Versículo 12. Ele será como um jumento selvagem entre os homens, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. Gente, qual é a região no mundo hoje que tem mais conflito, mais guerra, que a gente ouve o tempo inteiro? O Oriente Médio, as nações islâmicas, o mundo árabe. E habitará, o que diz aí na sua Bíblia? Na presença de todos os seus irmãos. Outra forma que poderia estar aí é habitar entre os seus irmãos. Onde é que Ismael, os árabes estão no mapa hoje? Ao redor do irmão.
ao redor do irmão Israel. A minha versão tá: ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Sim. E por que existe esse ódio, então, de árabes contra judeus hoje? Foi profetizado que isso aconteceria. Foi profetizado que isso aconteceria. Mas o que eu estou querendo dizer, gente? Imagina, agora eu quero que você visualize comigo, imagina o que vai acontecer quando um judeu estiver fugindo da grande tribulação para essas nações árabes e um árabe que a vida inteira o perseguiu e odiou, abrir as portas da sua casa dizendo: pode se esconder aqui, eu amo você, eu amo o Deus de Israel e eu estou disposto a entregar a minha vida para que você seja salvo. O que você acha que vai acontecer? Ciúmes. Ciúmes. Israel vai sentir ciúmes justamente nesse período. E isso é aquilo que vai causar a salvação de Israel. Eu acredito muito que os árabes são descendentes de Ismael, porque no islamismo existe uma lei que proíbe a adoção. E os muçulmanos não conseguem enxergar Deus como pai, porque eles estão debaixo de um espírito de orfandade, porque eles foram expulsos da casa de Abraão. E houve um racha dentro da casa de Abraão. Mas o que Deus quer fazer nos últimos dias? Trazer restauração dentro da casa de Abraão. Levar judeus e árabes novamente a serem restaurados. E o nosso papel hoje é pregar o evangelho, principalmente nas nações que estão no Oriente Médio, nas nações árabes. Levantar uma igreja que vai ser uma igreja que vai pregar o evangelho nas nações, para nos preparar a igreja no Oriente Médio para isso, e a igreja em todas as nações, porque na Segunda Guerra Mundial também vieram judeus para o Brasil, gente. O Nordeste foi, muitos judeus foram para o Nordeste do Brasil. A igreja precisa estar preparada para isso. A igreja precisa estar preparada para isso. E o nosso papel hoje é justamente esse, nos prepararmos, sermos cheios do Espírito Santo, entendermos o plano de Deus, orarmos pela salvação de Israel, pregarmos o evangelho a todas as nações e ansiar pelo retorno de Jesus. Amém, gente? Terminei. Nilson,